Muito bem, meus queridos. Uma boa noite a todos e a todas. É sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui realmente nessa casa abençoada, nessa casa iluminada. E também dar aqui nossa boa noite aos internautas que estão nos assistindo agora pela internet. Esse estudo que está sendo levado aí a tantas pessoas nos mais diversos lugares do mundo. Bom, como vocês já sabem, o nosso estudo aqui é de perguntas e respostas, o tema é livre, podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Se nós tivermos aqui condição de responder, nós vamos responder. Se não tivermos, vamos estudar e traremos a resposta numa outra oportunidade. Quero agradecer a presença aqui do nosso companheiro Mário, do Harley, pela bondade e boa vontade de estar aqui conosco. Vamos começar aqui com o Harley, depois com o Mário e sucessivamente. Um bom estudo para todos nós, meus amigos. Boa noite aos companheiros. Nós temos uma pergunta aqui, ela, na realidade, são duas perguntas. A primeira é a seguinte: por que a religião espírita é tão discriminada na sociedade? Olha, se a pessoa atualmente está achando que tem bastante preconceito, imagina há 30, 40 anos atrás, tá? Como era. Eu, pessoalmente, já levei tapa na cara por ser espírita. Prejudicado, às vezes, dentro da própria profissão por ser espírita. Já fomos chamados dentro de diretoria por ser espírita, para calar a boca, para não falar nada sobre doutrina espírita. Proibido, ser mandado embora. Então, isso aí... Hoje já não acontece dessa forma, não. Existe, é o que se fala, falta de amor. Preconceito, a palavra preconceito é ter uma, vamos dizer, achar que é assim, sem estudar, sem compreender, sem avaliar, sem estudar o caso. A pessoa já emite um juízo de valor. Isso não presta, isso presta. Isso é preconceito. Né? O que eu vejo é falta de amor e preconceito. Interessante que essa pergunta foi bater na minha mão. Essa semana eu coloquei no meu Face tanta coisa sobre preconceito. Pessoas que pegaram martelos e foram lá dentro da Igreja Católica tentando quebrar as estátuas. Gente, que absurdo é esse? Se nós somos de outro credo religioso, nós não temos que desfazer de ninguém, da crença de ninguém. Todos devem respeitar uns aos outros, né? Principalmente as religiões afros, né? São tão perseguidas. O Espiritismo não é uma religião afro, né? Mas nasceu lá no berço da cultura, lá na França. Ela também, incompreendida, é perseguida. Ela é perseguida. Mas atualmente já não é assim mais não. Espírita, tá? Dentro da sociedade, pelo trabalho que os pioneiros já fizeram, mostraram para a sociedade o valor da doutrina espírita na vida da pessoa, tá? E é olhada com muito respeito. Mas aqui tem uma pergunta interessante, tá? Na sequência. Estou frequentando o centro e estou me adaptando à doutrina espírita ainda. Não me sinto espírita, estou aprendendo. Adquiri uma blusa aqui nessa casa e fui trabalhar com ela. Na rua escutei pessoas dizerem, ela não tem vergonha de mostrar isso? Preconceito, falta de amor. Tá? Quando a pessoa tem uma opinião dessa, porque ela acha dona da verdade. Os outros são todos ignorantes. Ela é o suprassumo da verdade e pode julgar qualquer pessoa. Todas são, vamos dizer assim, sem cultura, sem conhecimento, ela é a maior. Ela se coloca como a feridora da verdade. Essa pessoa está mostrando o quê? A falta de conhecimento que tem, tá? Então, mas graças a Deus, atualmente não está como era, não.
né? Só para agregar, meus queridos, essa questão da doutrina espírita, hoje as coisas estão muito diferentes de quem foram aqui, né, os desbravadores. Nas cidades menores do interior, ainda extremamente enraizadas no catolicismo, principalmente, era muito difícil, porque, na verdade, a doutrina espírita, muito confundida ainda naquela época, e hoje ainda um pouco, mas muito menos agora, em função até dessa evolução tecnológica que nós temos. O nosso estudo de hoje, por exemplo, está sendo filmado e gravado e disponibilizado na internet. Então, atinge milhões de pessoas aí no mundo inteiro, não é? Então, as pessoas hoje têm um acesso mais fácil às informações. Mas naquela época, tanto do Halley e até antes dele ainda, as coisas eram muito difíceis. Hoje, o espírita é visto de uma forma diferente. Porque espiritismo naquela época, e eu entendo isso de uma forma muito tranquila, porque eu tinha um preconceito muito grande de espiritismo. Para mim, pela minha ignorância naquela época, espiritismo era uma macumba, né? Trabalho, fazer aquelas coisas, e cachaça, e não sei o quê, e pólvora no chão, enfim, aqueles rituais todos, das quais, né, nós respeitamos, mas não comungamos. Mas hoje a doutrina espírita ela está num processo evolutivo muito grande. E hoje você fala que você é espírita, a pessoa se puxa, vocês fazem um trabalho muito bacana. E isso é importante. É você ter suas convicções. Não importa. E a gente tem que praticar, que é o mais importante de tudo, é a alteridade. A alteridade é nós entendermos o momento evolutivo que o nosso irmão se encontra. É isso que nós temos que ter. Se ele ainda não consegue compreender ainda o que é a doutrina espírita, se ele ainda confunde, tenha calma, paciência, tranquilidade, que um dia ele vai chegar lá, né, Arley? Pois não. Desculpa aqui fazer uma interferência novamente. Eu lembrei do meu caso quando eu entrei na doutrina espírita. Sempre gostei demais de ler e de estudar. Dentro da minha casa, profundamente católica, com padres dentro da minha casa, e eu, na mais tenra idade, eu falei, eu vou ser espírita, porque comecei a estudar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e assumi. O meu pai, até hoje, ele não abençoou meus filhos, por causa aqui de ser espírita. Mas isso depois mudou. Mudou. Um dia ele me assava, eu deixava meus livros das obras básicas em cima da estante. Ele falava, tira essas coisas daqui, tira isso daqui que eu vou rasgar. Um dia eu entrei na sala, ele estava lendo O Céu e o Inferno, porque ele ficou curioso, o que é isso? Aí ele falou assim, Arley, me leva na casa espírita, deixa eu ver uma reunião. Ai, pai, agora eu levei para a casa espírita para ele começar a ver. Ele perdeu o preconceito, mas parou de me perseguir, mas... Boa noite a todos. Nós vamos responder uma pergunta aqui, que a inicial dela foi feita para nós mesmos. Afirmar que as marcas de vitiligo referem-se a pessoas que fizeram ou provocaram aborto em outras encarnações é correto? Essa pergunta foi feita para mim anteriormente. Não seria falta de caridade e forma de estigmatizar? Onde essa afirmação na literatura espírita? Então, são duas perguntas. Primeiro, afirmar, nós gostaríamos de falar que é correto, porque o brasileiro e o ser humano em geral tem mania de consultar para os outros. Então, eu vou para o médico, em vez de eu levar a minha consulta, eu vou levar o problema do outro. Então, essa pergunta foi feita por uma pessoa, um problema de terceiros. Então, nós respondemos a pergunta dentro disso aí. Segundo, a literatura espírita fala sobre as marcas do corpo. Parece que é no livro Os Mensageiros, de André Luiz, um espírito que chegou nas divisas de nosso lar e não foi permitido que ele entrasse, porque ele tinha as marcas do corpo ainda das agressões que ele cometeu contra a lei divina, e não tinha arrependido do erro cometido. Então, é correto.
Não é correto eu consultar para os outros. Eu vou ao médico, eu tenho que consultar para os meus problemas. Deixar que a pessoa mesmo cresça e venha fazer a consulta para ela. Aí eu tenho que fazer de forma diferente. Segundo, não seria falta de caridade? Não, a falta de caridade é de quem for contar para a pessoa. Tanto que nesse exemplo de André Luiz, eles não deixaram a pessoa adentrar ao nosso lar, mas não comentou com a pessoa, não. Comentou entre aqueles que foram lá nas divisas, né, que a pessoa estava lá gritando, querendo entrar. Então, não é falta de caridade, não. Não seria forma de estigmatizar? Não, quem está estigmatizado é a pessoa que tem o vitiligo. Não é a pessoa que está falando daquilo. Né? Não é a pessoa que está falando. Ela já tem a marca, ela já é estigmatizada, ela já é marcada. Então, ela simplesmente, o terapeuta espírita já diagnosticou o problema e sabe o que é. Coisa que na medicina da Terra não fala, por quê? Porque a medicina da Terra, onde ela para, a medicina espiritual começa. Onde é essa afirmação na literatura espírita? Nós temos que ter um cuidado muito grande com literatura, porque a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista, ela não é criacionista. Ela é evolucionista, ela evolui. Como que ela evolui? Nas reuniões mediúnicas. Então, essas informações nós obtemos ela na reunião mediúnica. Então, talvez você não encontre isso em livros afirmando diretamente, mas nós encontramos ela e já faz algum tempo que nós estamos trabalhando como terapeuta espírita nas reuniões mediúnicas e temos essa informação corretíssima dentro das reuniões mediúnicas, a causa do vitiligo, onde ela está. Foi nós quem afirmamos. Voltamos a falar, falta de caridade não é falta de caridade, é falta de caridade eu ir ao médico e consultar para o outro, para depois levar o problema para o outro. Então, por que o outro não vai consultar? Então, estamos justificando a nossa posição aqui, achamos correta, achamos que não é falta de caridade e não é forma de estigmatizar também ninguém. Ela já está estigmatizada desde o seu corpo perispiritual, do perispírito, as marcas estão lá e trouxeram no corpo consequência de atitudes que tomou em vidas anteriores. E a informação temos na reunião mediúnica que nos é passado certas informações. Nem sempre você vai encontrar em livros certas situações. Agradecido. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante aqui. Boa noite. A gente só dá aquilo que tem. Quando numa separação um dos filhos é especial, o pai deixou de acolhê-lo, é raro estar com o filho. E será que essa missão é só minha? Anulei a minha vida em benefício dele. Parece que o pai não o ama. Bom, primeiro a gente tem que parabenizar essa mãe, né, por ter estar se dedicando a esse filho especial. Com certeza a missão é dos dois. Né? Não tem como você fazer um filho ali sozinho, né? Aliás, até tem, né? Hoje com a tecnologia da inseminação, mas via de regra, normalmente, precisa-se de um pai e de uma mãe ali, né? De um homem ou de uma mulher para que possa ter ali uma criança. E a gente sabe que não é por acaso. É claro que às vezes um tem uma responsabilidade ali espiritual maior do que o outro em função daquela criança, seja o pai ou seja a mãe. Mas não importa. O que importa é que aquele filho, né, ou seja, aquele espírito que está reencarnando no seio daquela família tem que ser amado. Ele é um espírito que está ali não por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Nada acontece por acaso nessa nossa vida. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina. Tudo tem uma razão de ser. E se aquele filho veio especial, é porque assim deveria ser. Aí nós temos aqui os reflexos das nossas existências anteriores. Então estamos colhendo hoje os frutos dos nossos plantios nas nossas existências anteriores. Se hoje estamos passando por situações extremamente difíceis, por provações e expiações muito complexas,
pode ter certeza que se você não tem respostas nesta vida, é porque não é desta, e sim das nossas existências anteriores. E a gente vai ver isso de uma forma muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, do qual estamos até estudando ele nessa parte agora, que é lá no capítulo 5, fica de dever de casa para vocês aí, depois estudarem, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ver lá no item 9, no item 10, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. E vamos ver lá, nesse capítulo todo, falando dessas respostas para as questões que nos afligem atualmente. Então, tem coisas que nós vamos encontrar respostas nessa própria vida. São as causas atuais das aflições. Quando a pessoa, por exemplo, está aqui com um problema de saúde, um problema no pulmão, por exemplo, mas ela fuma 3 maços de cigarro por dia. Então, você está ali evidenciado que o problema não é das nossas existências anteriores. Ele está fumando direto, então ali ele já está danificando o seu corpo físico nessa própria existência. Mas tem coisas que não existem respostas para essa vida. A pessoa já nasce cheia de problemas. Ela já nasce ali com diversas deficiências físicas. Como explicar isso? Não tem como explicar nesta reencarnação, porque são coisas ali, as respostas estão nas nossas reencarnações anteriores. Mas por que ele nasceu, o meu filho? Pode ter certeza que você tem uma ligação muito forte com aquele espírito. E ele está naquela situação também não apenas por causa dele. Por sua causa também, em função, não daquela situação, vamos chamar assim, mas que você tem uma obrigação de cuidar. Ou às vezes você pediu aquela missão também. Não necessariamente é uma questão que você tem que passar porque você foi culpado daquela situação também. Tem coisas que os pais ou o casal pede à espiritualidade quando vai reencarnar, fala, olha, pode me dar como missão, pode encaminhar para mim um espírito necessitado. Porque são pais ali de extrema bondade. Então ele vem, na verdade, com uma missão de cuidar daquela criança. A maioria dos casos é por problemas realmente de desafetos ali, que estão reencarnando, ou mesmo para um cuidar do outro, ou mesmo para que vocês possam ali se reconciliar e um ajudar o outro no processo evolutivo. Então depois estudem esse capítulo em casa, o nosso tempo aqui é muito curto, para que possam ter as respostas. Mas para essa mãe, fica aqui as nossas congratulações, nossos parabéns, em função de ter abraçado. Filho, meus queridos, a gente tem que abraçar sim, por mais difícil que seja. Ele é a nossa missão. E aí, mais uma vez, um deverzinho de casa lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 14. Honrai vosso pai e honrai vossa mãe. Nós vamos ver lá também nesse capítulo a obrigação, a responsabilidade dos pais com aqueles que estão sob sua tutela, que hoje estão como nossos filhos. Que tipo de justiça foi dada ao povo que fazia parte do público que assistia aos circos romanos? Homens, né, sendo devorados por leões, brigas lá para ver quem é o mais forte, quem vencia o outro, né, degolava, matava, aquela coisa toda. Eu pergunto o seguinte, hoje não é assim não? Qual que é a diferença que nós ligamos à televisão para assistir como diversão gente sendo executada, metralhada, todo tipo de absurdo tirando a vida das pessoas? Qual que é a diferença? Aí pergunta, como é que a justiça veio nessas pessoas que ficavam aplaudindo esse tipo de coisas? Olha, as pessoas fazem a sociedade. Se nós estamos ainda cheios de violência, o resultado da nossa modo de pensar e divertir pela violência e achar isso tudo uma maravilha, nós ficamos trancados dentro de casa, sendo assaltados, sendo o quê? Mortos por balas perdidas, sendo com medo da violência. A maneira que a gente diverte, ela já expande, ela já manifesta no meio que a gente vive. Se nós acolhêssemos a paz, pode ter certeza que em torno de nós estaria tudo calmo, tranquilo. A nossa sociedade é resultado do que nós somos.
Apenas isso. Então, está se cumprindo a justiça? Está apenas manifestando no ambiente que nós moramos aquilo que nós somos por dentro. Você acha que nós não merecemos essa violência que está aí? Nós somos culpados por ela, sim. Pela falta de ação no bem, pela falta de tentar resolver o problema, escondemos. Tentar nos melhorar, procurar aperfeiçoar. Então, o que se tem aí é resultado, isso é justiça, é resultado daquilo que nós plantamos, resultado daquilo que somos. Se queremos uma sociedade justa, equilibrada, vai começar dentro de cada um de nós e realmente tentar ser fraterno. Jesus veio há mais de 2000 anos aí trazer a lição do amor. Será que nós fizemos isso? Será que ainda merecemos ter uma sociedade justa? Ainda não. Nós não estamos vivendo isso. Estamos sendo informados, vivendo não. Então, a sociedade nos devolve de acordo com o que nós somos por dentro. A pergunta que nos foi dirigida aqui já vem com a resposta da pessoa que fez a pergunta também. Mas nós vamos nos ater somente à pergunta. Nos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, como também os livros da médium Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, falam a respeito de animais que ajudam no plano espiritual. Onde está na codificação de Allan Kardec o ponto ou resposta que diz não existirem animais no plano espiritual? A codificação espírita, ela envolve os 5 livros básicos, né, e a revista espírita por parte de Kardec. E as obras complementares, Joana de Anjos, essas obras de André Luiz, né, e toda a obra do Chico, ele mesmo afirmou que a obra precisava de ser completada. Então, como nós falamos anteriormente, a doutrina espírita é uma doutrina evolutiva, ela está em evolução. Então, na revista espírita, eu não sei de qual ano, porque são 7.000 páginas quase, fala que no planeta Júpiter, as pessoas já têm uma vida entre 300 a 600 anos, ainda é reencarnação. E as pessoas vivem entre 300 a 600 anos. É uma vida mais longa, consegue já armazenar informações por mais tempo. E lá os animais, né, já se trabalham, prestam serviço de pessoas aqui na Terra primitivas. As pessoas já podem reencarnar como homens num estágio primitivo. Essa transição entre o animal e o ser humano, ele também ocorre nos planetas superiores. Nós tivemos aqui um programa do Fantástico, filmado lá na nascente do Rio Nilo, Globo Repórter. Lá mostra uma população muito primitiva de pigmeus, aonde aquele que está no galho do pau ainda não desceu da árvore, é semelhante àquele que já está no chão. Então é questão de tempo. Eu acredito lá, hoje com todos os recursos náuticos que temos, é muito difícil chegar até a nascente do Rio Nilo. Então lá, essa população primitiva, ainda com aqueles que não está na forma humana, mas já ainda não tem os hábitos humanos de caminhar normalmente por terra. Então lá também dá a impressão que é uma transição entre o ser humano, o animal e o ser humano. Mas na revista espírita fala sobre isso, sim. Allan Kardec foi o modelo do repórter, até hoje serve de modelo no repórter. Ele fez toda a defesa da doutrina espírita e que exigia que fosse feito naquela época, sem agredir a ninguém. Nós estávamos aqui, o Arley, respondendo sobre o preconceito. Além da pessoa que tem hoje certos preconceitos quanto à doutrina espírita, ela tem mais outras dificuldades, porque a própria FEB, no ano de 2005, vendeu mais de 1 milhão de livros.
Então, e não é a editora que vende mais, não é a FEB. Então, ela está desatualizada também. Não está buscando o conhecimento, porque a doutrina espírita hoje está amplamente divulgada, e só a FEB em 2005, que já são 10 anos, né, aqui nós vemos pela estatística da internet, há menos de 2 meses atrás, nós estamos com menos de 100 mil visualizações, hoje já está com mais de 150. Então, nesses 10 anos pode ter acontecido muita coisa, e há mais de 10 anos a FEB, a Federação Espírita Brasileira, vendeu mais de 1 milhão de livros, coisas que muito poucas editoras no Brasil vendem. Então, quem hoje tem preconceito com a doutrina espírita, ele está naquela condição da síndrome do sapo cozido. Ele está sendo cozido e não sabe. É uma das maiores doenças hoje, aquele que não quer estudar, não quer aprender, não quer atualizar e vive de preconceitos. Então, Kardec foi o modelo de reportagem. Na Revista Espírita, ele fala com toda a qualidade que ele devia falar sobre a transição dos animais e o que os animais prestam já em planetas superiores. Agradecido a vocês. Pergunta interessante aqui, que acontece muito com todos nós, né? Quando sonhamos com parentes falecidos, é porque realmente estivemos com eles, ou é só o nosso consciente que nos fez sonhar? É um e pode ser um e pode ser outro também. Pode ser os dois. Veja bem, primeiro nós temos que entender que nós temos aqui um cérebro físico que guarda as nossas reminiscências de toda a nossa existência aqui no plano físico. Nós temos o nosso cérebro perispiritual também. Agora, quando você sonha com aquela pessoa que você desencarnou, aquela pessoa que você gostava tanto, então você lembra de situações que você passou com ela ali no passado, não é? Quando você tinha aquelas as festas, e aquilo também está lá no seu subconsciente gravado. Agora, podem ter certeza de uma coisa: todas as vezes que você dorme, o seu espírito se expande, ou seja, você sai do seu corpo físico, né, através do seu corpo perispiritual, e aí vai para muitos lugares, principalmente para lugares de sua afinidade. Uns ficam por ali mesmo, ficam com medo, ficam ali pertinho do corpo físico, fica ali bem próximo, com medo de se afastar. Outros que têm os seus interesses ali vão para as orgias, vão lá para as festas, vão para as bebidas. Outros vão lá para a empresa, outros vão cuidar do dinheiro, outros vão lá para a cozinha, cuidar, que a senhora que gosta das cozinhas, fica ali, vai para lugares da sua afinidade, onde você está mais ligado. E tem aqueles outros que se expandem mais, que se preparam para dormir, e aí vão para, levados através do nosso amigo espiritual, dos nossos espíritos protetores especialmente, para lugares muito bons no plano espiritual, onde você vai reencontrar ali com entes queridos, onde você vai fazer atividades, aonde você vai estudar, participar de estudos como esse que nós estamos aqui, por exemplo. Nós vamos encontrar isso aí muito nas obras espíritas, principalmente André Luiz nos conta muito, né, essas passagens e outras obras subsidiárias da codificação também, dos encontros dos espíritos encarnados em desdobramento no plano espiritual. Por isso que é importante nós aprendermos a dormir. Dormir é uma parte muito importante do nosso dia. Uma das mais importantes é a hora que você vai dormir e a hora que você vai acordar. Olha só, quando você vai acordar, se preparar, agradecer por mais um dia de vida, de aprendizado, se preparar, pedir nas suas preces a proteção divina, para que você possa ter um dia muito bom. E quando vai dormir, agradecer pela bênção que teve naquele dia, pelo corpo que te foi possibilitado você aprender, e peça para o seu amigo espiritual, para o seu espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda, para que você possa ser levado para bons lugares no plano espiritual, onde você possa ser útil de alguma forma, ou possa aprender alguma coisa. Nós, que trabalhamos ativamente na área mediúnica, constantemente, à noite, nós em desdobramento somos levados para as regiões umbralinas, lugares complicados, para resgatar espíritos ali sofredores,
né, que somos levados junto com os desencarnados, espíritos ali trabalhadores, para buscar espíritos para aqueles lugares para que possam ser auxiliados. Então a gente trabalha toda noite. E a gente guarda, né? Você vai treinando isso. Então você vai guardando as reminiscências desses encontros, desses trabalhos. No dia seguinte, quando você encontra com seus companheiros, e essa noite você viu? Você vi. E aí é o mesmo sonho, porque a gente estava junto. Você viu naquele lugar que nós fomos? Vi. O negócio foi assim, foi assado. E aí flashes, outros guardam só flashes, outros já guardam ali com detalhes bem amplos mesmo, aquela situação aonde passou. Então, quando a gente encontra com um ente querido no plano espiritual, que já é desencarnado, pode ter certeza, muitas vezes, sim, é um encontro com o seu parente. E aí você fala, nossa, sonhei com a minha mãe, que gracinha que ela estava, você precisa de um abração, e ela falou para mim continuar firme. Foi um encontro, sim. Como devemos fazer para isso acontecer? Peça ao seu espírito protetor, denominado de anjo da guarda pela Igreja Católica, que é um espírito maravilhoso, que está sempre atento às nossas necessidades. Peça que, se for possível, que se for permitido por Jesus, e que se for bom para você, que você possa ser levado para bons lugares no plano espiritual. Se possível, possa reencontrar com os seus entes queridos para matar a saudade. E que você possa relembrar desses encontros. Porque tem gente que fala assim, quando acorda, nossa, não sonhei nada. Sonhou, você só não se recorda. É porque você se expande. Como eu disse, nós temos o cérebro perispiritual e você tem o seu cérebro físico. Quando o espírito volta para o corpo físico, você não guarda, né? Ali não passa, o espírito não passa para o cérebro físico aquilo que aconteceu no plano espiritual. Então você passa a noite toda e você acha que não aconteceu nada. Mas pode ter certeza que aconteceu muitas coisas. Tem aquelas questões também, quando o espírito volta correndo, por isso que eu disse que é importante se preparar para dormir. Porque às vezes vai se aventurando por aí, no plano espiritual, e acaba encontrando com inimigos do passado, falanges de entidades ali trevosas que querem às vezes te perseguir, se vingar de você muitas vezes, e é onde você então, volta correndo para o corpo físico, que é o seu refúgio, é o refúgio do espírito. E aí dá aquela sensação de queda, aquela sensação, né, quando você acorda do pesadelo, custando respiro, suado naquela situação, meu Deus, o que aconteceu? Morrendo de susto. O que foi isso? Carreira. Porque saiu aí aventurando, vou dar uma volta por aí. É a mesma coisa, você vai sair de madrugada num bairro aí mais afastado de Divinópolis aí, 2 horas, 3 horas da manhã, pergunta o nosso aqui, coronel, para você ver o que você vai encontrar aqui, está aqui, né, zonrando com a presença. Você só vai encontrar com gente que não presta. E aí vai fazer o quê? Vai ser assaltado, vai ser morto, não é? No plano espiritual também tem as falanges que ficam vagando por ali. E aqueles que estão de olho em você também. Por isso, mais uma vez aqui, assertiva, né? Vamos aprender a dormir, para que nós possamos nos preparar para ter bons sonhos. Me permitiria, companheiros, de só mais um pouquinho falar sobre esse assunto? Realmente é muito importante aprender a dormir. Nós trabalhamos durante longos anos dentro da área mediúnica e uma das preocupações nossas, dos participantes, é preparar na noite ou com antecedência, né, os dias nossos, realmente essa questão de deixar o corpo através do sono físico e aí a gente entrar no plano espiritual. Mas a dimensão que a gente vai entrar do outro lado vai depender da sintonia que nós estamos. Agora, é interessante o seguinte, que as pessoas antes de dormir vai ver um filme cheio de violência, vai ver o quê? Notícias desagradáveis, vai buscar coisas extremamente agitadas e agressivas e vai para a cama deitar. Eu pergunto aos companheiros, será que a sintonia nossa vai repentinamente ficar boa e entrar em sintonia com as pessoas, com os espíritos que nos querem bem? Nós vamos nos entregar de mão beijada a criaturas, né, que não quer nada de bom para nós. Nós vamos entrar em sintonia com pessoas nada agradáveis, situações nada agradáveis. É os famosos pesadelos que vão tendo por aí. É o pavor que a pessoa está. Então, dormir
Faz parte da educação espiritual dormir tranquilo através de uma prece, de uma leitura agradável, de um filme bom que nos eleve para nos sintonizar com o bem. Aí nós vamos entrar na influência dos nossos amigos espirituais, de pessoas boas, daquelas pessoas que a gente quer encontrar. Os amigos espirituais terão condições de nos levar para salas de aulas maravilhosas de aprendizado no plano espiritual. Se ligarmos à violência, a lutas, brigas, reportagens que não vão trazer nada de equilíbrio e de pensamento positivo, nós vamos sintonizar com criaturas do outro lado nesse mesmo nível. É muito importante essa pergunta mesmo. Desculpa aí de ter falado mais, mas senti a necessidade de falar sobre isso. Em qualquer ambiente pode ocorrer influenciação? Lógico que pode. Eu vou dividir em duas partes, ser rápido, o mais rápido possível. Por que duas partes? Podemos ser influenciados? Sim, da forma espiritual e também da material. Material, por exemplo, somos influenciados pelas coisas do mundo aqui? Somos. Exemplo, propaganda de TV, influenciação de uma notícia, isso é influenciação. Compre isso, compre aquilo, dominando a nossa vontade e fazendo a gente consumir. Isso é uma influenciação. Se aqui no plano físico acontece isso, também, já a segunda pergunta, né, a segunda parte que eu quero, no plano espiritual também acontece isso. Nós podemos ser influenciados. Agora, há uma diferença muito grande. Existe a mediunidade ostensiva. O que quer dizer isso? Ela é aquela mediunidade que o indivíduo sente a presença do Espírito. Sente a presença, tá? Então é o seguinte. E o outro lado dessa influenciação, a pessoa pode ser influenciada, mas o que acontece? Ela não sente. Existe então a pessoa que sente a presença e aquele que é influenciado e não percebe. Em qualquer lugar, seja em qualquer momento, na casa espírita, na rua, nós somos influenciados sim. Seremos influenciados para coisas boas se nós estivermos mentalizados e sintonizados com o bem, né? Isso é muito importante. Como explicar o acidente do avião, que é um copiloto suicida, e mata 150 pessoas? Não era só para ele morrer, já que ele procurou a morte? Interessante essa pergunta aqui. Como que nós poderíamos definir o suicida? Sempre que nós definimos, nós afirmamos, isso é isso. Então, o suicida é aquele que, né, acha que o coveiro está muito folgado e quer dar serviço para ele adiantado. Até arrumar serviço para ele. Então, o único que não tinha que morrer era o copiloto, porque ele está adiantando o expediente. Os outros tinham dívida para com a lei divina. Então, os outros estavam ressarcindo um dano causado à lei divina. Então, de todo jeito, se o copiloto fizesse ou não tomasse aquela atitude, ia acontecer. Agora, o suicida não, ele tinha que salvar, o copiloto não. Ele ia sair ileso, porque ele está só adiantando o serviço para ele. Ele está só procurando a morte, não era a hora dele. Ele escolheu, o livre-arbítrio dele fez com que ele suicidasse. Agora, os 150 que estavam junto com ele, de todo jeito ia acontecer. Se ele não fala aquilo, poderia acontecer o seguinte, o avião dá uma pane qualquer lá, cair, morreu 150 e o copiloto sair vivo nadando. Ou até outra situação. Então, o único que poderia salvar naquele acidente é ele, porque ele optou para morrer aquela hora. Os outros já tinham um saldo, uma dívida para com a lei divina e precisava de sair daquela forma. É a explicação que nós temos dentro da realidade espírita. Obrigado. Pergunta muito interessante aqui, meus queridos, que a gente vê acontecer muito no nosso dia a dia. Boa noite. Tem uma tia
que sua filha faleceu há alguns anos. E até hoje ela guarda roupas, pertences, até a bolsa que ela usava no dia do acidente. Qual o motivo dessa tia manter isso? E qual atraso isso pode causar para as duas? Olha só. A questão da morte, meus queridos, nós temos que começar a compreender que morte não é o fim de tudo. Que a morte é apenas uma separação momentânea do nosso ente querido, que retorna ao plano espiritual ainda na condição de espírito, mas vivo. A morte não existe. O que existe é a morte do corpo físico apenas. Então nós temos que começar a desmistificar isso e aprender a conviver com a morte, entendendo que morte na verdade é vida. Morte não existe. E o espírita convicto, ele tem consciência disso. Quando a pessoa guarda essas coisas, seja porque ela tem situações assim, mas isso aqui pertence a ela. E aí guarda tudo aquilo, seja por saudade, né, para ficar ali, não, isso aqui para me poder de guarda de recordação. Então temos vários casos aqui, alguns que aconteceram na minha própria família, assim, da minha esposa, onde o tio dela guardava as coisas do filho que desencarnou num acidente, o quarto igualzinho, nada podia ser tocado. Nós temos o caso aqui interessante, que nos relata Luiz Sérgio, e aí vai mais um livro aqui de dever de casa para vocês, imperdível a leitura, chama Na Hora do Adeus. Na Hora do Adeus, do Espírito Luiz Sérgio. Livro extremamente importante na nossa leitura, não apenas para ler, mas para estudar. E aí também tem uma palestra da nossa autoria, que está no site aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que chama Velório na Hora do Adeus, onde nós colocamos de uma forma bem tranquila, bem transparente, de forma didática, o que acontece na hora do velório, o que acontece na hora do enterro, o que acontece depois do enterro, o que fazer com os bens do falecido. Porque tem gente que fala assim, não, guarda tudo, porque senão o espírito vai ficar com raiva. Outros falam assim, não, doa tudo para os pobres, doa tudo porque ele vai ficar satisfeito. Olha, nós temos que ter bom senso. A espiritualidade amiga nos recomenda, e vocês vão ver isso aí, né, nesse livro, inclusive, de Luiz Sérgio, nos recomenda aguardar pelo menos 6 meses antes de doar as coisas pessoais ali. Tem gente que desfaz tudo uma hora, né? Outros guardam o resto da vida, e não é assim que devemos fazer. Existem muitos ecos de ligação ali, nos ensina Emmanuel, entre o perispírito e o corpo físico. Então nós temos que ter esse bom senso de aguardar esse momento e depois doa, né? Se for o caso, doa para os pobres, que vai ser realmente, o espírito vai ficar feliz. Mas naquele momento deixa e depois doa. Agora não pode ficar cultuando aquilo, porque isso realmente traz ali um transtorno muito grande para o espírito. Seja porque o espírito está apegado àquelas coisas, ou toda vez que você pega aquele objeto, você se liga à entidade, àquele espírito. Por que você foi desencarnar? Que saudade que eu tenho de você. Você não podia ter morrido. Olha só, não podia ter morrido. Como assim? Não é? A pessoa teve um acidente ou estava doente e ela se sente culpada por ter morrido no plano espiritual. Então vocês vão ver vários relatos que Luiz Sérgio nos coloca nesse livro Na Hora do Adeus e que vai nos dar grandes subsídios para nós convivermos de forma tranquila e harmônica com a morte. Para que nós possamos nos preparar, seja pela morte dos nossos entes queridos, ou seja também pela nossa própria morte, porque todo mundo aqui, inclusive eu, chegará esse dia, né, meus queridos? Ninguém aqui vai ficar para semente. Então a morte tem que ser tratada de uma forma muito tranquila e nós temos que nos preparar para esse momento. Infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim, mas eu gostaria aqui de agradecer a presença de todos vocês e desejar aqui uma excelente noite, uma excelente palestra, agora mais, e muita paz nos corações de cada um. Muito obrigado a todos.